Você já pensou em ser professor? Geralmente a gente tem essa vontade, né? Lá atrás, ainda quando criança, educadores dizem que é porque o professor é um exemplo forte para a criança. É uma das primeiras profissões que ela tem contato na vida, né? Depois ela vai vendo outras carreiras, se interessa, tem afinidade, tem talento, as características de cada um. E aí quando chega lá na frente, no ensino médio, tem um dado que chama atenção. Só 2% dos estudantes brasileiros querem ser professores. É uma triste realidade que a gente mostra agora na última reportagem da série especial sobre a educação no ensino médio. Galera, quem aqui quer seguir a profissão de professor? Levanta a mão. Ninguém quer ser professor? A Daiane até tinha pensado, mas desistiu. O que te fez desistir? Os alunos não prestam atenção, sabe? Não respeitam. Nesta outra turma do ensino médio, a resposta foi um pouquinho mais animadora. Quem aqui quer ser professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero que não só os alunos, mas o mundo reconheça o professor como deveria, né? A senhora acha que é uma profissão que hoje em dia é valorizada? Então, complicado. Poderia ser mais valorizada, a gente busca isso. A sala de aula é o palco onde o professor se realiza. Mas por trás das cortinas, o que muita gente não vê é que tem anos de preparação. Primeiro, para aprender sobre a disciplina que esse professor vai lecionar. Segundo, para desenvolver várias habilidades, como didática e a capacidade de resolver os problemas dentro da escola. E o professor ainda tem que encarar a falta de infraestrutura nas escolas. Não tem telhado, chove dentro das salas de aula, as carteiras enferrujam. Não tem funcionário o suficiente para manter a limpeza do jeito que deveria. Aqui em São Paulo, quase 21 mil professores dão aulas na rede pública do ensino médio. O piso salarial vai de quase R$ 1.500 a pouco mais de R$ 2.400, o que obriga muita gente a trabalhar em mais de um lugar. Obviamente, a gente não vai conseguir atrair os melhores alunos do ensino médio para a carreira docente enquanto os professores ganharem metade do que os outros profissionais com ensino superior ganham. A Adriana ama ser professora de química e trabalha em 2 escolas. Ela aguenta o tranco, mas diz que já viu muito colega se afastar por problemas de saúde. O professor ficava muito doente, mesmo psicologicamente, tinha professor que estava afastado por psiquiatria, essas coisas desse tipo, porque acaba não aguentando. A voz também não aguenta. E quando a gente fala em professor, não é só quem está na sala de aula. Essa tríade, né, professor, coordenador e diretor, são as 3 pessoas que deviam ser consideradas no Brasil como os principais profissionais desse país. Enquanto isso não acontece, a gente encontra estudantes como a Tamires. Ela se formou no ano passado, mas continua fazendo aulas de reforço nesta ONG para tentar passar no Enem. Porque é um pouco mais difícil do que o Saresp e a gente não está preparado nem para o Saresp, imagina para o Enem e para uma FUVEST. Quem dá aula para Tamires é a Pamela, que se inspirou na mãe para ser professora, mas lamenta que os tempos sejam outros. Se o professor é essencial para tudo, por que esse profissional é deixado ao relento? A gente vai falar sobre como melhorar o ensino, né, dos nossos jovens com a doutora em Psicologia da Educação, presidente do CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, socióloga super conhecida, Maria Alice Setúbal. Maria Alice, boa tarde. Bem-vinda aqui ao SPTV. Obrigada. Começando então por essa reportagem que você acabou de assistir, né? Sobre essa questão da desvalorização do professor. Como é que a gente consegue atrair talentos para uma carreira que está sofrendo tanto? Pois é, eu acho que a sociedade, se está um consenso de que a educação é fundamental, a valorização do professor é importantíssimo, porque a gente sempre coloca o principal ator da educação é o professor, ele que está lá na sala de aula. Então, é fundamental pensarmos em salário, carreira e formação. Eu acho que são esses 3 componentes que podem dar uma valorização do professor para a sociedade. O professor, ele é muito solitário na sua profissão. Ele tem poucas oportunidades de discutir com outros professores, de troca de ideias. Como a reportagem falou, a importância do coordenador pedagógico. Tem pouca oportunidade dentro da escola para que o coordenador pedagógico
possa fazer uma formação de qualidade com esse professor. Agora, só salário também não resolve, né? Porque tem essa questão do respeito, né? Como é que a gente resgata o respeito do aluno pelo professor? Parece que é alguma coisa que se perdeu já em casa antes de ir para a escola, né? Mas eu acho que tem uma questão... Salário é importante, tá? Porque salário faz atrair melhores profissionais para a profissão, mas não é tudo. Agora, o professor, ele também tem que acreditar que todo aluno pode aprender. Eu acho que essa expectativa dos professores em relação aos alunos é fundamental. E aí você consegue ter uma boa relação com que esse aluno tenha uma aprendizagem significativa. Então, isso pode trazer para a sala de aula uma outra convivência e não essa desrespeito que o aluno acaba tendo. Agora, eu acho que é importante, Trali, colocar também que nós temos, no caso do ensino médio, 42% dos nossos professores não têm a formação adequada para a disciplina com qual que eles dão aula. Entendi, é gravíssimo isso, Isso né? é gravíssimo, porque se a gente coloca que o conhecimento é fundamental, esse professor, ele não tem todas as condições para enfrentar uma sala de aula, ser respeitado pelos alunos também, entendeu? Então, isso, toda política pública, ela tem que enfrentar essa questão. No caso da reforma do ensino médio, nós estamos dividindo percursos diferentes para aprofundar. Agora, se o professor não é formado naquela disciplina, qual é a condição que ele tem de aprofundar aquele percurso? Você vê que tem escola que está modernizando o currículo, né? Flexibilizando jornada e tal. Tudo isso está meio contemplado nessa proposta do governo federal. Por que tem tanta crítica? Eu acho que tem a crítica de ter sido por uma medida provisória, então eu acho super importante que nesse tempo de discussão, acho que são 120 dias, haja uma ampla discussão na sociedade, com os educadores, com a comunidade escolar, né? Eu acho que tem que haver, porque é uma reforma muito profunda. E eu acho que a questão é entender quais são as condições que os estados terão para que essa medida provisória, que essa reforma do ensino médio possa ser implementada, porque tem uma realocação da gestão é importante, mas você tem que pensar que nós temos que garantir que metade desse ensino, do currículo, que será um currículo comum para todos os alunos, ele tenha que ser altamente de qualidade. Senão vai ser um desastre. Senão vai ser um desastre, senão nós vamos reorganizar e continuar com o desastre. Então, assim, quais são as condições de financiamento que o MEC poderá fazer para apoiar os estados nessa implementação da reforma? Essa é uma grande questão. Olha, muito obrigado pela sua presença no SPTV. Volte sempre, a gente espera te receber mais vezes para discutir esse assunto tão importante para todo mundo que está vendo o SPTV, que é a nossa educação.